O esporte é algo muito presente na vida da população já faz um bom tempo. Sempre existem aqueles que não perdem algum jogo, que são extremamente fanáticos e adoram acompanhar o seu esporte preferido de perto e ao vivo. Como no esporte há vários fãs, às vezes acabam gerando montantes em seus estádios apenas para ver um jogo, e é sobre isso que vou falar hoje, sobre os maiores números de público em um estádio para assistir a um jogo. Começando pelo beisebol. Esse foi o mais difícil de achar informações, então os dados podem não ser muito exatos, mas caso eu consiga achar novas informações, eu atualizo o vídeo para vocês. Porém, com os dados que eu encontrei, o jogo de beisebol com o maior público da história foi em 8 de outubro de 1956, no Yankee Stadium, com um tempo de duração de 2 horas e 6 minutos. Esse foi o tempo de duração da partida. E o público foi de 64.509 pessoas. O próximo esporte da nossa lista é o hóquei. O maior público em um jogo de hóquei aconteceu dia 1 de janeiro de 2014, com um público de 105.491 torcedores. A partida foi entre Toronto Maple Leafs e Detroit Red Wings. A partida aconteceu em um estádio de futebol americano, o Michigan Stadium. A partida foi em céu aberto, porém a temperatura no dia daquela partida era de 15 graus negativos, o que facilitou para que o evento acontecesse em céu aberto. O próximo esporte da nossa lista é o vôlei. O jogo de vôlei com o maior público da história foi entre as seleções masculinas de Brasil e União Soviética, que foi realizado em 26 de julho de 1983. Essa partida foi chamada de O Grande Desafio de Vôlei e foi disputada numa quadra montada no gramado do estádio do Maracanã e teve em cerca de 96 mil espectadores. O Brasil venceu a partida por 3-1. O quarto esporte da nossa lista é o basquete. O jogo de basquete com o maior público aconteceu no All-Star Game de 2010, no Cowboys Stadium. Sim, o jogo aconteceu também em um estádio de futebol americano. A partida foi entre Arlington contra Texas, com um público de 108.713 pessoas, sendo que a capacidade para jogos de basquete nesse estádio era de 108.873 pessoas, ou seja, sobraram apenas 160 lugares no estádio. O penúltimo esporte da nossa lista é o futebol americano. O jogo com o maior público presente em estádio aconteceu em um jogo da pré-temporada de 1994, entre os times Houston Oilers e Dallas Cowboys, no estádio de Azteca, na Cidade do México, e teve um público de 112.376 pessoas. Porém, esse é o recorde em jogos não oficiais. O recorde em jogo oficial é de um jogo válido pela NFL de 2 de outubro de 2005, também no estádio Azteca da Cidade do México. A partida foi entre Arizona Cardinals e o São Francisco, com um público de 103.467 espectadores. Já no Brasil, o recorde é muito abaixo desses dois números, com um público de 14 ou 15 mil em um jogo válido pela final da Superliga Centro-Sul do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, que aconteceu na Arena Pantanal entre os times Cuiabá Arsenal e Coritiba Crocodiles. E agora, para fechar a nossa lista, o nosso querido e amado futebol. No final da Copa do Mundo de 1950, em que o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1, no Maracanã teve um público de 200 mil pessoas. Vocês conseguem ter noção do que é 200 mil pessoas em um lugar? É tipo quase o dobro do recorde de jogos oficiais do futebol americano. É tipo muita gente em um lugar junto. Eu não consigo imaginar. Mesmo olhando as fotos, eu não consigo pensar como coube tanta gente lá dentro. Vocês conseguem?